Fala galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio no podcast Manual da Vida e hoje você vai entender realmente o que é produtividade, pelo menos na nossa visão, algo totalmente diferente do que você já ouviu aí em outros lugares. E tô aqui com duas pessoas especiais. Opa, aqui é o Ramon e produtividade talvez não seja o que você está pensando. Opa! Aqui é Robson Forte. Thomas e eu esqueci de tudo que eu estava pensando com esse título do Ramon. É isso aí. Se você, eu sei que a produtividade é isso e aquilo. Calma, que no final desse podcast você vai entender realmente essa discussão aqui longa que vai acontecer durante todo esse episódio. Então, é isso aí. Calma aí, tá... É isso aí, galera. Então, hoje vamos fazer um podcast mais produtivo aqui, já mais direto ao ponto. Quando a gente Vamos começar com a conclusão, então, Thiago, para ser bem produtivo. Ou seja, produtividade é o poder total, né, cara? Tipo, quando eu penso em produtividade, a primeira coisa que me vem em mente aí é a minha rotina diária. Porque, enfim, a gente começa a nos organizar diariamente e isso reflete no resultado final. E a gente começa a notar que perdemos tempo em muitas coisas que não precisaríamos fazer ao longo dos nossos dias aí, né? E, Ramon, tu que recentemente fez uma live sobre produtividade, falou tudo sobre o tema e você começou esse podcast meio polêmico falando que você não sabe o que é produtividade ou não é aquilo Jogando que você na cara pensa. da sociedade, cara, ninguém sabe o que é então produtividade pra gente falar a mesma coisa aqui nesse podcast? Bom, elucidando a minha introdução, que foi até meio afoita, porque o Thiago mandou eu falar qualquer coisa. Foi agressivo. Pra quem não sabe, a gente é mais ofensiva, foi tudo. Não cara, é que é só, pra ser mais produtivo na criação do podcast, o que a gente faz? A gente primeiro faz o início aqui fictício, né? Gravo todo o podcast e depois nós gravamos o início. É mais rápido. As pessoas que estão vendo e ouvindo a gente agora nem vão saber do que a gente tá falando. Isso, mas assim, ó, gente, vamos deixar isso, porque isso que deixa o podcast divertido, tá? Vamos quebrar uma crença sobre produtividade, então agora eu vou explicar o que eu falei. Normalmente... Tá, o que tu falou então, só pra reforçar? O que eu falei. Eu vou falar na introdução de verdade mesmo, tá? Que é produtividade... Não... Esse é o podcast mais improdutivo. Não, mas não tem... Não se fala nada! Cara, com 2 minutos sem conteúdo 3 nenhum. minutos se enrolando! Olha só. Objetivismo, Ramon. O que é objetivismo? Primeiramente, tá? A produtividade não é o que você pensa, foi o que eu falei na introdução, espero que seja essa a introdução. Mas assim, a produtividade, normalmente na cabeça das pessoas, e eu já pensei assim, ela significa fazer mais e mais coisas, conseguir produzir mais. Em menos tempo? Não necessariamente em menos tempo. Toda vez que assim, a pessoa que compra um livro de produtividade, eu sei porque eu tive um curso bem antigamente sobre produtividade, que era o Transforme Sua Rotina, e está desativado esse produto, mas eu passei essa experiência com o público que comprava esse produto, que é, eu quero fazer mais, eu quero produzir mais, eu quero encher a minha vida de coisa, encher a minha vida de tarefa, encher a minha vida de compromisso, e eu não encontrava uma pessoa que tivesse, assim, o pensamento correto com relação à produtividade, que não é só o que fazer, mas é o que deixar de fazer, é o que limpar na minha vida, quais são as tarefas que eu não deveria estar fazendo que eu estou fazendo hoje. Então, acho que essa é a primeira lição, a gente pode começar nessa tônica, assim, que produtividade não significa você fazer mais. Eu até, na teologia, tá? Na teologia é muito legal, tem um tema que é chamado também a idolatria da produtividade. Uhum. Porque muitas vezes nós idolatramos a produtividade, a gente transforma a produtividade em algo com um fim em si mesmo, sabe? Ou seja, quanto mais eu produzir, quanto mais então eu tô certo. Então, a palavra trabalho, ela vem de um instrumento de tortura, né? A palavra tripalium. É um sistema de 3 paus, tripalium do latim, é um instrumento de tortura da Idade Média. A palavra trabalho veio daí. Por quê? Na concepção medieval, o trabalho era um sofrimento, era um castigo. E aí vem a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, depois vem Lutero, vem Calvino, principalmente com o calvinismo, veio aquela ideia de que com o trabalho você honra a Deus. O trabalho você pode glorificar a Deus sendo médico, sendo jogador de futebol, ou seja...
você não precisa ser um religioso ou trabalhar na religião para glorificar a Deus. O que nós estamos fazendo aqui, nós glorificamos a Deus. Depois a gente vai para a Revolução Industrial e vai para os tempos que a gente vive hoje, em que há uma idolatria em fazer mais, em a pessoa ser ocupada com o máximo ser ocupado possível. o tempo inteiro, né, cara? A gente vive na sociedade, tipo assim, às vezes tu não tem nada pra fazer na segunda, vou dormir um pouco mais tarde. E tu se sente mal por isso. Culpado, é. Porque, tipo assim, tá todo mundo trabalhando. Nossa, sou preguiçoso, né, cara? Tá todo mundo trabalhando. Ou, tipo assim, sabe aquele mês que você não quer ler nenhum livro? E aí tu se sente mais burro por causa disso, que tá todo mundo falando, você tem que ler, tem que crescer, tem que evoluir. E você não é ninguém na vida. E aí você não lê, pô, cara, eu só quero jogar um videogame. Tipo assim, né? Você fica naquela vida. Mas quem? Hã? Eu te faço a pergunta, quem é que está fazendo essa pressão? A sociedade A inteira. sociedade, a cultura vigente, o espírito do nosso a cultura do tempo. trabalho demais, do enriquecimento, A talvez, própria cultura do mercado, consumismo mesmo, porque do consumismo. quem fala isso tá querendo vender alguma coisa. Consumismo. Entendeu? Quem... Não, mas o consumismo nesse sentido, cara, tem que trabalhar mais porque eu tenho que trocar meu celular no final do ano, que todo Isso. ano tem um novo celular, todo ano eu tenho que trocar de carro. Ou pior, eu tenho que trabalhar mais porque eu tenho que trabalhar mais. A pessoa, às sabe, vezes é o fim em esse si. sentido. É, Aí sim. entra a comparação também, porque o fulano trabalha, porque o outro não faz mais do que eu faço, Sim, um sim. monte de coisa. Você nunca sentiu assim numa mesa, a galera falando de, nossa, eu li 8 livros esse ano, eu li 10 livros e tu assim, caraca, eu não li nada esse ano e você sente mal por causa disso? Não, eu sim, o Ramon não pode falar nisso, que ele lê mais, né? Mas assim, ó... Você leu quantos livros esse ano? E por muito tempo... Não, eu li, esse ano eu tô Eu lendo leio bastante, eu não vou nem falar porque o meu foi mal, esse ano foi... Mas assim, ó, uma das coisas que eu pensava assim também, nessa coisa da leitura, do tempo, né, debruçado numa mesa, qual é o livro de cabeceira? Não tem livro de cabeceira nenhum, cara. Eu ia deitar, dormir, pronto. Né? Hoje eu tenho, porque eu gosto realmente, é um tempo que eu tiro ali, né? Principalmente depois com criança, você põe pra dormir, aí você tem um tempinho ali pra ler e tal. Mas eu me sentia... Tipo assim, cara, todo mundo acorda... Tem gente agora entrando na onda de acordar 4 da manhã. Sim. Chega às 7 horas, o cara não tem mais o que fazer no dia, sabe? Então, tipo assim... Pra mim é uma besteira gigante esse negócio de, cara, tem que acordar cedo, que não sei o que. Cara, eu acho que tem gente que trabalha melhor à noite, a gente trabalha melhor de manhã. Eu não sou um cara que gosta de trabalhar 4 horas da manhã, começar a acordar o dia. E é legal que muitas vezes você vê aquele cara falando, você tem que acordar 3 horas da manhã, tem que acordar 4, só que daí meio dia ele tá dormindo. E o cara tem que trabalhar, ele tem que acordar às 4, aí ele tá com sono e vai dormir. Então é o seguinte... E aí tu não produz, entendeu? Você não produz, exatamente. Isso Vocês acontece. estão corroborando, então, aquela frase do início, que produtividade não é exatamente aquilo que as pessoas Não, pensam. sim, eu concordo, Não é. concordo. Não é? Sim, Concorda? sim. Produtividade pra mim, pra resumir, né? É tipo assim, é você... Já acabamos o programa? já acabou o programa? Não, se Essa tu é a falar, conclusão. tu vai concluir agora. Não, vou falar aí, tá, então continua. Deixa pro final, essa é a conclusão. Primeiro que eu acho que produtividade, cara, é uma coisa individualizada. Tipo assim, não existe padrão de produtividade. Eu acho que é tipo assim, uma coisa muito personalizada. Tipo assim, o jeito que o Ramon produz não é o mesmo que eu produzo. Sim. Que não vai ser o mesmo que você e nem o Joãozinho que tá assistindo. Tá? Então, tipo assim, eu aprendi que, tipo assim, é produtividade, é uma atividade que produz, beleza? Só que essa atividade que eu faço tem que produzir algo, senão não é produtivo. Tá? Então, tipo assim, agora se eu produzo algo, eu até antes, a gente tava aqui em off, eu falei a respeito, que você perguntou se eu era organizado, né? E eu até falei, até anotei aqui, né? Você organiza tudo aquilo que te dá prazer. Então, tipo assim, eu comecei a organizar minha vida dentro das coisas que me dão prazer. Então, eu não leio qualquer livro. Eu não leio o livro que tá todo mundo lendo. Eu não leio o livro que as pessoas me dão. Eu leio o livro que eu quero ler. Eu leio o livro que me dá prazer, eu leio o livro que está dentro do trilho e da jornada que eu tenho sobre a Terra, que é alinhado com o meu propósito, Sim. alinhado com o meu estilo de vida. Tu tá entendendo? Então, isso, ou seja, eu ativo algo na minha vida e eu produzo algo com essa atividade. Então, o livro que eu li, cara, por que eu li? Para dizer que eu li um livro? Não, porque isso aqui fez eu melhorar, sei lá, um rendimento na minha área financeira, na minha área emocional, no meu relacionamento com os filhos, entendeu? Na igreja. Então, tipo assim, hoje eu tenho lido muitos livros de pastores, né, que tem grandes igrejas. Por quê? Porque eu estou me espelhando e buscando alguma coisa de conhecimento neles. Então, ou seja, produtividade, uma atividade que produz algo. O que é esse algo que está produzindo? A leitura do livro, acordar de manhã às 4 horas, tomar um banho dentro do gelo, entendeu? Tipo assim, fora a gripe que você está pegando, o que isso aí está produzindo em você, cara? Entende? É por isso que eu não acredito em padrão. Porque Isso pode funcionar para aquela pessoa que acorda às 5 horas da manhã cara. e tal, e pode não funcionar para mim. Cara, Cada é por pessoa isso que eu acho que não tem padrão. seu estilo de vida, o né? cara, Seu perfil. o cara pode... É bem o que você falou. O cara pode acordar 4 e o outro acordar às 7, e o das 7 é muito mais produtivo que o das 4. Sim, muito não mais. tem padrão. Só que não adianta. Dentro do mercado, do mundo que nós vivemos, as pessoas querem o quê? O tempo inteiro fazer o quê? Colocar padrão.
tem que colocar padrão o tempo inteiro. Então você tem que comer isso aqui, você tem que sair isso aqui, você tem que trabalhar nesse setor, você tem que ler esse livro. E você já se acha melhor que os outros só para acordar às 4 da manhã. Claro. Já se acha mais inteligente. Só que você não... Mas aí é que tá. Tipo, Não faz sentido. vamos para a essência da parada. Sim. Produtividade. Essa atividade tem feito você produzir o quê? Eu quero que você pense aí contigo, escreva no papel. Você começou a fazer isso, que você chama de produtividade. Pode ser o cara aprender. O cara aprender. Tá, ele vai acordar às 4 para estudar, por exemplo. Exatamente. Aí você lê um livro, né? Você lê um livro e isso ajudou no quê? Você saiu do ponto A e foi pro ponto B? Tipo assim, não. Ou seja, a produtividade tem relação, então, com a ação. Claro. Quando a gente fala em estudo, não significa que você é produtivo. Quando você lê muitos livros, mas a partir da ação que gerou aquele estudo que você o fez. conhecimento armazenado não muda nada. Não muda absolutamente nada. Depois, a prática do conhecimento é que te leva para um novo nível. Entendeu? A prática do conhecimento é que te coloca no outro degrau da vida. Então eu vejo que as pessoas têm que buscar do cara, tipo assim, embalsamar, né? Tipo assim, isso é produtividade. Né? Igual você estava falando ali, ó, produtividade para mim. Aí você tá certo. Sim. Tu tá entendendo? Sim. Porque, tipo assim, o conceito geral de produtividade, eu colocaria que é uma atividade que produz algo. Agora, para mim, o que vai produzir em algo na minha vida que vai me gerar um novo comportamento, subir dar um upgrade em alguma área da vida? Então, eu acho que tem que condensar um pouco dentro disso. E por isso que eu não acredito num termo plural. Tipo assim, cara, aqui na mesa, nós três, cara, nós somos muito diferentes. Principalmente eu vejo com o Ramon, eu. Sim. E tu tá entendendo? O Ramon é mais organizado, o cara de planilha e tal. Isso. Coisa, né? Então, tipo assim, o Ramon, de repente, ele tem os horários dele tudo ali mais certinho. Apesar de que agora ele já tá meio bagunçadinho com a vida, né? Mas assim, e ele produz coisas... Cansei de organizar. Ele produz coisas dentro da área da vida que dá prazer para ele. Entendeu? Ele gosta das coisas financeiras, das métricas que ele sempre teve, de coordenar bem. Se falar, Ramon, eu quero uma apostila para segunda-feira que vem, o tema é esse. Cara, a apostila vai estar impressa, cara. Vai estar tudo certinho, vai ter, sabe? Ele tem o cara de diagramação, ele sabe onde imprimir. Se pedir para mim, eu vou escrever e vou jogar na mão de alguém e vou ameaçar a pessoa para fazer. Então, ou seja, eu vou produzir essa apostila? Vou, mas de outra forma. Tu tá entendendo? Então, tipo assim, essas são as diferenças que eu acho que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo barco. Mas a produtividade, eu acredito que, pô, sim, produz algo, a pessoa faz, mas ela tem a ver, olha só, ela tem a ver com, por exemplo, se eu faço o mesmo trabalho que você em menos tempo, significa que eu sou mais produtivo que você. Não. Naquele exercício ali, naquele sem olhar antes, depois e tal. Quem conseguir... cara, você vai produzir... Inclusive, porque como é que uma fábrica se torna mais produtiva? Uma fábrica fazendo mais peças em menos tempo. Gerando mais peças. Isso é eficiência, né? Eficiência. Mas o nosso tempo nós temos que usar de maneira eficiente. Isso é ser produtivo. Sim, eu preciso saber. Inclusive, é interessante, porque eu acho que no momento que você não faz nada, que você descansa mesmo, você está sendo produtivo. Você está colaborando com a sua produtividade. Porque muita gente pensa que eu preciso trabalhar das 8 à meia-noite direto, quer dizer que você é muito produtivo. Não, isso não funciona. Por quê? Porque você vai se esgotar, você vai parar você vai chegar no estresse nível alto. Então, eu acredito que quando você para descansar, dormir, ter um momento de lazer com a família, você está sendo produtivo naquele momento, porque a sua energia vai vir renovada para construir mais. Mas em termos da tarefa, o nosso objetivo o meu objetivo como pessoa, olhar uma reunião de 1 hora e transformar essa reunião em meia hora. Porque se eu transformar essa reunião em meia hora, eu fiz em menos tempo, resolvi o problema e eu consegui mais tempo para lazer, para descanso, para fazer uma outra coisa. Então, é ser mais eficiente. Nós precisamos gerenciar o nosso tempo, o nosso trabalho, para que a gente possa executar mais. É um negócio muito louco, para concluir meu pensamento aqui. Tipo, se você... Nós colocamos aqui, inclusive, isso é padrão na sociedade. Horário de trabalho, carga horária. Das 8 ao meio-dia, 1h30 às 6. Tem dia da semana que uma pessoa pode trabalhar um pouco mais e um pouco menos. Sim ou não? Que se terminou o trabalho, você pode ir embora. Teve um dia aqui na empresa, na agência, que era uma sexta-feira à noite e era verão, né? Então eu falei, galera, assim que terminar o trabalho, né, você pode ir, era dia 30 de dezembro, eu acho. Você tá liberado para ir embora. Era 2 horas da tarde, eu tava em casa já. Tocaram ali. E aí eu pensei, caraca, os caras iam ficar aqui até às 6 enrolando. Realmente não tem trabalho. Então, o que a gente pensa? Que a gente fica... O fato de estar na empresa ou fazendo alguma coisa, tá na nossa cabeça que a gente está sendo produtivo. E não é. Então, assim, muitas vezes a gente é produtivo e até a gente paga o pato por ter que cumprir uma carga horária. Porque nós conseguimos fazer em menos tempo. Então, a minha ideia de produtividade é isso. Eu produzir mais em um tempo... não competição, mas em um tempo mais rápido, um tempo eficiente. Sabe? Porque se você produzir e levar um mês para produzir alguma coisa, isso não é produtividade. Depende. Hã?
Depende do que eu vou. Tu pode. Vamos polemizar. Não, tipo dá assim, tu pode produzir. Tá. Né? Cortando a frente do Ramon aqui, tu pode produzir algo que eu demorei mais de tempo para produzir, só que o meu resultado vai ser melhor do que o teu. Quem foi mais produtivo? Não, mas aí você tá criando. Não, eu tô criando um cenário. Então, tá criando um cenário, mas vamos falar do cenário assim, ó. O único cenário é o seguinte: nós temos aqui uma tarefa que tu vai levar 15 minutos, 30 minutos ou 1 hora para fazer. Quem foi mais produtivo? Sem colocar nenhuma variável adicional. Pô, mas aí sem colocar Pô, variável, é óbvio, não. quem fez em menos tempo, que não comprometeu a qualidade do produto. Tipo, cara, tu Isso é fez a fato. comida em menos tempo, mas Não, ficou menos gostosa do que a minha, cara. É só Isso tu aí pensar, é produtividade. É só tu pensar hoje, inclusive, nos países, no crescimento, por exemplo, que a China hoje tem no mundo, está crescendo no mundo. Um dos fatores é da produtividade dos funcionários da China. Inclusive, tem um documentário na Netflix que mostra a diferença entre um funcionário americano e um funcionário chinês. Eles são muito mais produtivos e rápidos para produzir um mesmo produto. Então, eles são, se isso é certo ou errado, carga horária, isso aí é outra história. Estou falando que para produzir o mesmo, essa peça, ao invés de levar 2 horas, o outro leva a mesma peça, leva 1 hora. É que, na verdade, a produtividade, vocês já estão falando duas coisas, duas faces do mesmo diamante. Porque, por exemplo, Que se bonito você... isso, hein? Bonito isso, Ramon. Duas? Olha, Ele meu tentou Deus, agradar. Isso aí é a forma de agradar os dois. É o cara que fica em cima do muro. Não vou nem até por isso, quem tá no meio aqui tem que fazer o... Mas qual tem mais diamante, assim? Qual que tá mais brilhoso o diamante? Na minha concepção, os dois estão falando de 2 aspectos, né? O Thiago está falando da eficiência puramente sim, né? Se o resultado for eficiência, eu entreguei 15 minutos, obviamente que nesse caso a pessoa de 15 minutos foi mais produtiva. O Robson está olhando a produtividade pelo aspecto da qualidade. O Robson tem um grande exemplo a favor dele, que é o Japão. O toyotismo, ele mudou o toyotismo no Japão nos anos 60, se eu não me engano. Ele pegou as fábricas, né, a cultura, e começou a flexibilizar o horário dos funcionários. E eles passaram a produzir mais. Nesse caso, o exemplo favorece o que o Robson falou, sabe? Então eles começaram talvez a trabalhar em horários mais flexíveis, demoraram até um pouquinho mais, mas no final a Toyota... O carro da Toyota tem mais qualidade na cabeça do Robson. Sim. E isso é uma produtividade maior. E tu usou o exemplo da China, é muito interessante. São 2 exemplos assim quase que opostos, que é pela quantidade, né? Então eu fiz mais. Sim. E o produto chinês ele tem menos qualidade, né, que o produto do Japão, né? Enfim, todo mundo sabe. Mas eles são mais eficientes na quantidade. Então, assim, é só para... Mas perigoso, tu falou aí. Acho que até não, porque assim, o iPhone vem da China, entendeu? Tipo, não é uma qualidade, não é uma qualidade inferior, entende? Sim, mas aí tu pegou uma, tipo, Tá, tu pegou mas aí tu Sim, mas os produtos são feitos na China, Tu cara. pegou Os que a gente um- utiliza, não é um. A maioria que a gente utiliza é da China. Não, Marcelo, mas tenta imaginar uma cultura e Não, se pegar geral. produtos que foram criados, talvez aqueles, os mais baratos. Olha só, lá, olha como tá registrado na sua cabeça, tá? Na tua cabeça, assim, ó. Cara, eu tenho aqui um produto chinês e um japonês na tua mão. Não interessa qual produto, escolhe. Na tua cabeça, japonês. Na tua cabeça automático, porque tu sabe que no geral o produto do Japão tem mais qualidade. Eles prezam pela e hoje a China preza pela quantidade. Sim. Tu pegou o caso da Apple, mas o caso da Apple na verdade é uma cultura americana que foi Sim, a Apple ela decidiu, isso aqui é o molde, né? Vamos dizer assim, como é o molde que se chama? É o padrão, que todo. Isso aqui é a qualidade que a gente sempre fazer. Então, agora produz deixa o máximo com essa mas qualidade. mas Tu definiu a qualidade primeiro assim, e depois a quantidade. Beleza, vamos pegar celular. Agora pega o celular puramente chinês com a cultura chinesa, a forma de fazer. É totalmente quantidade. Eles querem fazer 1 milhão de celulares, Sim. mas tu Aí perde a tu não qualidade. compraria. Mas deixa eu só... é massa porque nós estamos levando o assunto da produtividade não para a parte técnica em si, que isso a pessoa pode pegar em qualquer curso de produtividade, livro. Nós estamos levando... Mas quando você entende o conceito, você muda de vida. Então, você para de se cobrar mais, você para de pensar... Não, mas é justamente isso que eu estou falando. Nós estamos levando o debate para um nível assim, bem da pessoa refletir sobre o que é. Aí eu queria falar um pouquinho agora, a veia sociológica, eu vou falar um pouco agora, tá? Tipo assim, ó, vocês concordam comigo que a linguagem é poder? Dependendo das palavras que eu uso, eu consigo ter uma dominação, uma influência do meu interlocutor ou de quem eu estou falando. Com quem eu estou falando. Vocês concordam com isso, Sim. né? Então, por exemplo, a mídia faz isso, né? Então, por exemplo, se a mídia vai cobrir um conflito entre Israel e a Palestina, correto? Tem determinado jornal que vai chamar, por exemplo, o palestino de terrorista. E tem jornal que vai chamar o palestino de militante. Isso é dominação pela linguagem.
Porque dependendo das tuas crenças, dependendo de como tu vê o mundo, tu usa as palavras que tu quer usar e tu influencia. Não, no Brasil nós temos essas questões políticas, né? O que para um é um terrorista, para outro é um militante, para outro é um trabalhador. Sim. Sabe? E a realidade é uma só, esse que é o problema. Cada um tá vendo uma face. E aí, todas talvez são reais, mas cada um olha o mundo de uma maneira. Cara, todas... Não é aquilo coisa que eu falei falsa, do diamante, porque o diamante, a realidade é um diamante multifacetado. E às vezes o cara tá olhando de uma face só. Esse é o problema das maiores brigas que tem no mundo desde o começo da história da humanidade. É isso, a realidade é um diamante e cada um tá vendo a sua perspectiva. Aí vai brigar para cada um. Mas eu quero pegar esse conceito da linguagem ao poder e trazer para a produtividade. Porque assim, ó, quem é que disse para ti que tem que acordar às 4 da manhã? Quem é essa pessoa que lê a minha individualidade, a minha personalidade, sabe que eu vou acordar às 4 da manhã e eu vou render melhor? Esse cara não tem a mínima ideia do que ele está falando. Não. O cara que às 5 tu faz isso, às 6 tu faz aquilo. Aí eu tiro, né? A pessoa um pouquinho mais racional, ela tira, ela para de ser influenciada ela para de ser gado, vamos dizer assim, de manobra da mídia, do mercado, da cultura, do espírito da época que a gente vive, da pós-modernidade, e diz o seguinte, cara, eu sou um indivíduo, cara, o Robson é um indivíduo, ele tem personalidade, ele tem um jeito de funcionar, o Thiago tem um jeito de funcionar, eu tenho que parar de ser culpado por causa da definição alheia, cara, sobre produtividade. Eu vou dar a minha definição, e essa definição ela vale para mim. Para ti vale outra, para ti vale outra. A minha definição de produtividade é fazer o que eu preciso fazer dentro do meu propósito de vida com o máximo de eficiência que eu posso, beleza? É o que eu tenho que fazer. Que seja se fazer naquele dia, dormir o dia inteiro. Que trabalhar glorifica a Deus, dormir também glorifica a Deus. Sabe por quê? Deus instituiu o descanso. Deus instituiu a lei natural do descanso, a lei espiritual da adoração. Então assim, aí que vem, então assim, ó, volta para ouvir o episódio do propósito. Porque é a partir do propósito que eu posso vir para a minha vida e trabalhar o mínimo que eu posso para ter o máximo de eficiência dentro do meu propósito. Então eu faço 10 tarefas, mas 3 têm a ver com o meu propósito de vida. Eu deveria estar fazendo as 3. Para mim, isso é produtividade. E o que eu faço com as 3? Daí sim entra organização, técnicas de produtividade, acelerar o tempo, como organizar, se eu faço a tarefa prioritária primeiro, a importante depois, aí eu vou ler livro, aí sim. Mas a pessoa não pode começar a organizar a vida dela se ela não entender, cara. Primeiro, o que ela teria que estar fazendo? Qual é o propósito de vida dela, cara? Será que ela não está fazendo coisas que ela não deveria fazer? Então, acho que se nós levar o debate para esse campo, nós vamos terminar com pelo menos fazendo as pessoas refletir assim, cara, eu não preciso agora organizar uma coisa que talvez eu nem precisaria estar organizando, sabe? Eu nem precisaria estar organizando essas tarefas todas que eu sei que daqui a pouco não é o meu propósito de vida, eu vou ter que mudar. Então, se a gente falar só de eficiência, a eficiência cara, tu vai viver o dia inteiro fazendo uma porção de coisa porque na teoria tu tem que produzir mais. Mas esse mais, quem que tá mandando você fazer isso? A sociedade consumista, o mercado, os profissionais que querem te vender alguma coisa, eles estão dizendo, faça isso, trabalhe mais. Só que não, cara, você tem que colocar o pé no chão e dizer assim, cara, tanto é que assim, vou dar uma dica agora de eficiência e de produtividade. Eu procuro setar 3 objetivos no meu dia. Isso é uma coisa pessoal minha. Eu li de um autor, eu apliquei. Eu já li várias coisas de outros autores e apliquei e não funcionou. Para mim funcionou. Então assim, por exemplo, eu tenho a igreja, eu tenho a altitude, eu tenho a minha família, beleza. Eu tento setar assim, na altitude eu vou resolver essa questão hoje, na igreja eu vou atender essas pessoas, eu vou fazer isso e com a minha família eu vou ter esse tempo aqui e eu organizo o meu dia num papelzinho como esse, inclusive vou provar para vocês aqui, aqui estão as minhas tarefas, que eu faço no papel e digo, cara, se eu fizer isso aqui, e eu terminar 4 horas da tarde, eu posso sair e tomar um sorvete. Não vou me sentir isso culpado. Aí é uma paz que não tem preço, Eu não preciso trabalhar até as 6, cara. Eu não preciso ficar até as 7 no computador. Eu vou agora sair assim como tem dia que pode passar um pouco do tempo e tá tudo bem, né? Pode, é isso que o toyotismo lá trouxe, essa flexibilidade. O cara trabalha um pouco mais. Em alguns dias. No outro dia ele trabalha um pouco menos. Então eu acho assim, saber disso é libertação, cara. É libertação, porque assim, quantas vezes o Robson e o Thiago, nós já nos sentimos culpados por ter tirado uma férias, tirado um dia de descanso num dia da semana, às vezes até hoje, cara, vem na minha cabeça, segunda-feira, como a gente é pastor, trabalha na igreja e tal, final de semana a gente trabalha que nem fosse dia de semana, o final de semana passado, retrasado, foi ocupado os 2 dias. Chega na segunda, que era para eu deitar com a minha esposa, ver um filme com a Laura,
eu me sinto culpado, cara. Parece que eu tenho que trabalhar. Pô, mas eu trabalhei, cara. Eu trabalhei no meu propósito já final de semana. Eu trabalhei, eu atendi as pessoas, eu fui dar aula na igreja. Então, cara, não faça isso. Tenha o seu tempo, identifique o seu propósito. Não encha seu dia de tarefa sem sentido, sem propósito, sem saber no que está ajudando no teu sentido da tua vida, porque senão você vai viver que nem um robozinho e vai trabalhar 12 horas por dia e vai ver a vida passar na frente dos olhos, cara, que é produtivo. E isso aí é triste, assim, é você ter esse sentimento de culpa, cara. Tipo assim, não tô trabalhando, não tô produzindo, não isso aí eu acho que tem muito a ver com você cuidar da roda da vida, onde tem todas as áreas e ser produtivo em todas as áreas. E quando eu digo ser produtivo e fazer em menos tempo, obviamente que isso não se aplica no lazer. Vou tomar um café aqui. Tem gente que toma café em 1 minuto porque tem que trabalhar, tem que fazer isso. Isso não é ser produtivo. Isso é o contrário. Isso é você atrapalhar a sua saúde, atrapalhar o seu lazer, o seu descanso, comer. Inclusive, acho que foi a Amanda, né, a esposa do Ramon, que falou da negócio de cápsula, né? Que eu queria que o almoço fosse uma cápsula. Comentaram para eu chegar, engolir já existe, inclusive, se pode. É mesmo? Já existe? Tem as rações, né, de guerra que os militares usam. Se ela precisar, a gente faz um. O cara queria ser mais produtivo, que ele queria não almoçar. Ele queria simplesmente comer uma cápsula. Essa é uma ideia anticristã. Você tem que se deleitar dos momentos. Sim. É tão interessante isso, pegando na leitura, que vamos entrar aí, e eu quero polemizar, porque eu não concordo com algumas teorias do Thiago Terra. Ele não concorda só para não concordar, né? Não é. Por exemplo, eu não acredito na questão, por exemplo, produtividade quando tu trouxe a China. Não bate para mim produtividade isso. Porque assim, ó... Tá mais para escravidão. Isso, mas assim, ó, você pensa em revolução industrial, então você pensa assim, o mundo se tornou mais produtivo. Se você pensar em revolução industrial, a mecanização das coisas, claro. Aí você tem que... Você está relativizando. Tipo assim, você tinha 10, câmeras Canon, agora você consegue em 30 minutos ter 40. Isso é produção. Agora, produtividade pode ser diferente disso. Pode ser uma eficiência de produção, mas a produtividade pode ser diferente disso. Principalmente quando traz para o ser humano. Quando a gente falou de leitura, por exemplo, que é uma das coisas que estão aí nesses campos também da linha do absurdo, concordo com o Ramon, é muita gente querendo entregar padrão, sabe, encaixotado para a vida dos outros. Então, tipo assim, você tem que ler 10 livros por mês, né? Você tem que ler 150 artigos por semana. Cara, eu gosto muito de pensar o seguinte, até escrever isso, que é algo que eu trago para mim. A leitura, ela traz conhecimento da história do outro. Agora, a meditação é o tempo que você tira para construir a sua história. Então, tipo assim, se eu ler um livro, tá, num mês, e eu meditar em cima dele, o que a Bíblia chama, né, tipo assim, medita na lei dia e noite. Ou seja, eu estou sendo muito... Eu produzi muito mais com a minha vida, de repente, do que você que leu 10. Porque você só leu, você só ficou conhecendo a história de um monte de gente, você ficou conhecendo, você pode falar aqui, de repente, num podcast desse. Agora, o que você gerou? Você gera a partir da meditação. Porque aí você constrói a tua história e a tua realidade. Então, só ler, só carregar de conhecimento, não é. A fé sem obras é morta, ou seja, tem que ter prática em cima disso. É por isso que eu vejo que a produtividade é a prática depois do conhecimento adquirido. É nisso que eu bato. Entende? Por então, isso que uma pessoa consegue fazer mais rápido que a outra na questão da produção, tá? Que eu dei o exemplo ali da China, mas obviamente que a China tem todos... Eu quero que você traga para dentro da tua agência um técnico de contas. Não. Só deixa eu terminar o exemplo ali. Eu não tô falando que a China é isso, é aquilo. O que eu tô falando é o seguinte, eu vi um documentário Netflix e esse documentário mostrou lá um funcionário chinês e um funcionário americano. Certo? O funcionário americano lá queria não sei o quê... Era mais pesado. Eles pegaram um exemplo de duas pessoas que não reflete todos os americanos, não reflete todos os chineses, mas naquele documentário eles deram um exemplo do quão um funcionário pode ser melhor ou não. Inclusive, essa própria fábrica estava trazendo mais pessoas da China para trabalhar naquela fábrica que não estavam encontrando pessoas rápidas, vamos dizer assim. Então, nesse aspecto, você pode não chamar de produtividade, pode chamar de eficiência. Mas eu tô falando que a pessoa conseguiu fazer o mesmo produto, a mesma coisa em menos tempo. Mas isso não tô falando de conhecimento, tô falando de... em certo aspecto é produtividade. Então, mas é isso que o Rafael tá falando. Isso pra ti não é produtividade. A pessoa fazer a mesma coisa sem variável nenhuma em menos tempo. Ela conseguiu fazer mais rápido. Se eu fazer uma reunião, tem 10 tópicos numa reunião, que a gente levou meia hora e o outro levou 3 horas, a mesma reunião, a mesma pauta, tudo igual... Nós fomos mais eficientes, nós conseguimos economizar 2 horas e meia na reunião. Vamos lá então, tipo assim, você tem 2 técnicos aqui que cuidam de contas, ok? Tá. Um cuida de 30 contas hoje e o outro cuida de 50.
Só que o cara de 30 contas, ok, ele tem um churn aí, de repente, de 20%, 30% menor do que o que cuida de 50. Quem é um cara mais produtivo para você? O de 50 tem um churn menor? Não, o de 30. Não, o de 30 tem cancela menos clientes, quer dizer que seus clientes estão mais Ele satisfeitos, trabalha né? melhor. Quem é mais Trabalha produtivo? melhor. Quem é mais produtivo? Mas eu concordo com você nisso. Quem é mais produtivo nesse caso? É. O de 30 ou de 50? É. Isso aí tem que ver Depende muitas... da métrica que Exatamente, você vai olhar. Se porque- a métrica é número de cliente ou se é Não, qualidade. não. Tem que Mas ver... tu tá perdendo com o cara de 50? Não, eu que concordo. supostamente no pensamento No do Thiago, final... ele supostamente ele produz mais. No final... Mas ele não qual é a produz com métrica- qual é a qualidade. métrica- Não, mas Ele qual é a- não produz qual com é a métrica qualidade. A gente tem que ter a métrica de comparação entre um e o outro. A métrica de comparação, no final das contas, é quem que trouxe que é? mais faturamento para a empresa. Exatamente. Então, exatamente. Tá. Se o cara trouxe com 10 clientes ou trouxe com 50, tanto faz. Quem trouxe mais faturamento foi mais produtivo. A métrica conta muito. Essa é a métrica que uma empresa olha para um funcionário. Contanto que, como é que tu vai aumentar o teu salário dentro de uma empresa? Quanto mais você traz de faturamento, responsabilidade de uma empresa, mais você ganha. Opa, e não é produtivo então? Não é Isso é produtividade? produtividade, mas eu não. Mas a gente não discordou disso aí. Ué, Não. Você não entendeu o que eu falei? Não, cara? não. Você tá entendendo, Tu não Ramon? entendeu também, não? Eu tô entendendo. O Rob Tipo tá assim, perdido, não, cara. não. Você tá perdido. Eu quero que sai da China e vem pra dentro da tua empresa. Quem Então, é mais produtivo é quem trouxe mais resultado. Cara, mas o cara, ele tem 50 clientes. Ele cuida de 50 clientes dentro do mesmo período que o de 30. É uma métrica secundária, a métrica mais importante. Como é que você metrifica... Tá, então assim, ó, volta pra China. pra dizer- O cara produz Não. mais. Ô, Rob, Só que os... Pra dizer que Ah. algo é produtivo, você tem que olhar uma métrica, pelo menos. Me diz a métrica que você está avaliando. Por exemplo, assim, como é que nós avaliamos se uma reunião é produtiva tipo ou não? assim, eu tenho duas empresas na China, A e B. A e B. A B beleza. produz mais. Se a métrica Só for que o recall- produção, se a métrica for produção, ela é mais produtiva. Só que o recall da B é muito maior. Tipo assim, volta muito mais produto que não funcionou. Quem é mais produtivo? Ainda continua sendo B? Não, aí é A. Por isso que tem que olhar a métrica. Aí, cara, então como é que tu... Mas Então, tu é isso que eu tô setou, por exemplo, esse programa tá gravado, Tá. que quem produz mais... Me dá imagens. Imagens. Tipo assim, ó, tu cravou que quem produz mais é mais produtivo, sem métrica nenhuma. Tu não falou de variável de métrica. Mas eu tô falando de métrica de quantidade nesse caso. Pessoal, Beleza. pessoal, vocês estão me ouvindo aqui. Tu não falou de métrica, Thiago. Não, beleza, mas eu falei pro produzir, tipo assim, ó. Se a pessoa consegue produzir a mesma 2 canecas e uma consegue uma aqui, certo? Só isso, qual é mais produtivo? Fala pra você. Aí não tem métrica nenhuma. Não. A métrica é quantidade. Qual é mais produtivo? Claro, tá. Aqui produz mais. Então, foi o que eu falei. Tá, mas Foi isso e que aí, eu falei. cara? Olha como é limitado esse teu pensamento. Aí o Rob tá dizendo que essa aqui produziu 2 quebradas e aquela tá Isso, aí. olha como Mas é aí ele tá limitado. colocando Sim, variáveis sim. que eu posso colocar Mas também. isso aí tá vai infinito. acontecendo com o Lembre ser do humano. diamante, Não, lembra aí do beleza, diamante. Mas se é tá o que tá acontecendo com o ser humano, beleza. cara. Tipo assim, tu tá parando. Hoje a nossa sociedade tá vivendo nessa tua comparação. Parece até tola, tipo assim, produzir por produzir. Tu tá entendendo? Então, tipo assim, ler por ler. Consumir por consumir. Não é isso aí. Então, essa produtividade que todo mundo tá vendendo, é isso que eu tô querendo dizer pra ti. Não, mas não foi isso As que eu quis dizer. pessoas não estão metrificando nada. As pessoas estão apenas se comparando com o mercado e ponto. É que se a pessoa ela não questionar o propósito dela É pra isso. daí produzir. Propósito Não, é ela tem métrica. que ver, a métrica de um livro Não, é o mas- resultado que ele gerou pra mas eu você, digo na assim- sua vida, a transformação que gerou na sua vida. Mas eu tô dizendo Se você lê no sentido mesmo da produtividade pela produtividade em si. Se a pessoa não questiona o propósito dela primeiro, ela corre o risco de ela se tornar uma fábrica que produz muito, mas produz o produto errado. Sim, Sabe? Não é o isso, produto que ela exato. deveria estar produzindo. E as pessoas, cara, elas têm uma habilidade. Nós temos essa habilidade de olhar um vídeo na internet ou ler um livro e começar a fazer aquilo sem questionar, sabe? Pô, mas Sim. para onde que aquele cara tá indo com essa vida? Será que a gente não tem a habilidade de ver o filme lá na frente, sabe? Não, a gente não. lê um livro que o cara acorda às 5 da manhã e ele falou que ele tá sendo mais produtivo. Cara, mas nós não sabemos nada da vida dele, nós não sabemos para onde ele está indo, não sabemos quais são as doenças que ele está adquirindo, se ele tem família ou não, nós não sabemos nada. Mas nós descobrimos agora então que se acordar às 5 da manhã, nós adquirimos o excelente dom da produtividade. A minha questão nesse podcast é só essa. É questionar, deixar a galera questionar e dizer assim, ó, cara, qual é o produto que você tem que produzir? Se você é um funcionário de uma empresa, agora voltando para o cristianismo, lá para a reforma, você tem que ser o melhor funcionário da tua empresa. Se você é um técnico de AdWords, se você é um dentista, você tem que ser o melhor dentista que você pode ser para a glória de Deus, sabe? E aí sim entra, eu sou dentista, eu não preciso ser advogado, eu não preciso ser pastor, eu sou dentista. Eu não preciso ser isso, eu não preciso ser aquilo. Eu sou isso aqui. Eu não sou o Robson e o Robson não é... O Robson não precisa ler o tanto de livro que eu leio. Mas eu não vou fazer um monte de coisa que o Robson faz.
sabe? E eu não posso me sentir culpado. E hoje as pessoas têm essa culpa. Eu não leio tanto quanto o Ramon lê. Sim. Olha pro Thiago, eu não faço. Olha só o Thiago. Eu não sou o cara que lê tanto olha também. como o Thiago é produtivo, mas a pessoa pode estar te olhando em outro aspecto da tua vida. Olha só como ele organiza a vida dele dessa forma, olha. E a pessoa querer. E não é isso, esse não é o segredo, cara. Inclusive, nós estamos perdendo a capacidade como humanidade de aproveitar as boas coisas que Deus nos deu, sabe? De desfrutar. Tu já parou para analisar, cara, que nós estamos aqui dentro, tá? E tu sai aqui na rua e a gente tem uma vista lindíssima de um verde, de um monte ali atrás, que nós não somos capazes de parar e respirar o ar aqui na frente e olhar por 5 minutos, como tu mesmo falou, tu não consegue ficar 5 minutos sem... Difícil, Porque, sabe por quê? Porque por causa de um vício de produtividade. A cabeça tá pensando em mil coisas, tu né? tá perdendo tempo. Cara, isso é anticristão, sabe? Tipo assim, ó, parar pra almoçar e, vamos dizer assim, saborear o alimento que a esposa fez é uma perda de tempo hoje pra sociedade que é viciada em produtividade. E outra coisa, na minha concepção, isso é minha ideia, minha leitura da realidade. Nós poderíamos ter todas essas coisas, que é, cara, desfrutar de um tempo com a filha, colocar um stand-up comedy com a esposa ali no YouTube e tu rir, viver e na paz, hora cara. que tu produzir, mano, tu produzir. Aí nós não podemos ser, porque o aí contrário, é ser eficiente. o contrário exatamente. da produtividade e da eficiência pode virar também preguiça. O cara, eu vou... Que tem esses caras também, nossa, eu vou ficar admirando a natureza com a semana o cara na frente de casa. Mas aí é que é o imbecil, que mas daí assim, ó, ela pega a exceção. Quando você tá com a tua esposa e com a tua filha, você também tá produzindo. Sim. Esse eu acho que são os conceitos que a gente não pode... Sim, tipo assim, na hora de observação, na hora de produzir para tua empresa, entendeu? Porque assim, você está produzindo. Se pensar... Eu não acredito, e volto a dizer, eu acho um pensamento muito apequenado, tipo assim, produtividade de fazer mais. Por isso que eu bati no conceito chinês. Mas o que é fazer mais, Alba? O que é fazer mais em um momento de lazer com a tua família? O que é fazer mais? Para mim, produtividade não é fazer mais. Não é adquirir mais tarefas. Exatamente, sentido, não é adquirir tarefa. Fazer mais é o seguinte, cara. Quando eu falo assim, cara, eu tenho um momento de lazer com a minha família, é fazer mais em menos tempo, é você aproveitar aquele tempo como o máximo, entendeu? Fazer mais com a minha família, sair. Esse é o fazer mais, é você assim, aproveitar o seu tempo. Eu não preciso ir no shopping, no restaurante. Não é fazer mais nesse sentido. Eu tô sentado vendo um filme. É aproveitar intensamente aquele momento que você tá vivendo. Sim. Isso é mais, entendeu? É intenso, intensidade. Sim, isso nós estamos concordando. Eu não concordo quando você fala a respeito simplesmente de produzir mais, fazer mais. Para mim é transformar mais. Então, produzir mais é um cara que trouxe mais retorno para uma empresa. Isso é produzir mais, não é fazer mais em quantidade. Sem métrica nenhuma, Thiago. Não é sem métrica. É aquela coisa do boneco lá que tu falou. Dos comentários do podcast, eu não saber quem é que tinha razão. Não, tipo assim, eu não acredito simplesmente no fazer mais, como ele deu o exemplo da China. Eu acredito em métrica, fazer mais sem retorno, fazer mais com manter cliente. Eu não quero funcionário na minha empresa. Tipo assim, a gente tinha conflitos aqui dentro, por exemplo, na área comercial. O cara ia lá e vendia, enchia de cliente, mas vendia errado, prometia o que não era. Ou seja, esse cara estava produzindo ou estava mais queimando o filme da empresa que a gente não entregava. Sim. Só que ele fazia muitas vendas. Então, num pensamento desse, o cara é um baita no vendedor, não era. É uma métrica artificial, né? Exatamente. Então, tipo assim, eu não acredito em produtividade sem saber o que você está produzindo. É por isso que eu não acredito nesse conceito apequenado. Mas quando você pega e fala para uma empresa, por exemplo, assim, ó, tem 2 empresas, cara, esse aqui é o molde, tá? Esse aqui é o celular que você tem que produzir. Essa é a qualidade, entende? E você faz 2 empresas e uma empresa consegue manter a mesma qualidade, tudo igual e consegue entregar mais, ou seja, satisfação, tudo é igual. Nesse caso é igual, cara, é isso que eu tô falando. Só que é o seguinte, Thiago, tu acabou de dar uma métrica, fazer igual o modelo. Então, mas... tu acabou de dar uma métrica, mas eu tô falando isso já há um tempão. Não tá falando. Que tem que ter um modelo de qualidade para manter. Foi isso que eu falei, cara. Tá gravado aqui, pô. A produtividade, depois da gravação aí. Ela é um conceito... Quem tá editando, bota exatamente a parte que eu falei aqui, ó, tipo em preto e branco. Em preto e branco, o reczinho lá. Acho que nós vamos discutir muito sobre isso, porque assim, a produtividade ela é um conceito relativo. Eu vou dar um exemplo para você. O que é fazer mais, Ramon? Fazer mais. Não é fazer mais quantidade. É não fazer menos. Não, tô brincando. Vou dar um exemplo e vai responder a tua pergunta. Marketing multinível, tá? Marketing multinível. Então a pessoa abriu uma empresa de marketing multinível. Tá, beleza. Todo mundo sabe, a maioria sabe que alguns modelos de marketing multinível, se não a maioria, não são sustentáveis. Então, qual é a métrica que o dono de uma empresa de marketing multinível fala pra galera? Cara, põe gente. O cara começa a pôr gente e ele tem que pôr mais rápido possível
porque lá na frente não é sustentável e a pirâmide vai cair. Enfim, são várias histórias assim. Só que para a empresa, o cara que mais põe gente naquele período de tempo, ele é mais produtivo para aquela métrica ali. Mas não é uma métrica, por exemplo... É o recrutamento, né? Exato, mas para mim isso não é produtividade, porque não... Aí, o resultado final vai mudar. É cosmovisão, sabe? Não é assim que eu enxergo que um negócio deve ser feito. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Isso, mas a gente concorda com isso, cara. Nós estamos concordando com isso. Então achei o ponto. Se encontraram no meio. Aê! Ele tá falando que eu falei... Olha só, tá falando que eu falei que a única métrica é produzir mais e fazer mais. E não foi isso que eu falei, cara. Tu usou o exemplo da China no começo em cima disso. Eu usei o exemplo da China porque... Por que os Estados Unidos não produz, por exemplo, um produto... nos Estados Unidos? Claro que é mais barata a mão de obra na China e tal. Tem uma série de coisas, cara. Então, uma série de coisas. Mas uma das coisas é que as empresas chinesas, elas fazem mais em menos tempo. Claro, elas conseguem produzir. Elas botam lá isso é a produção. Uns 3 escravos humanos para trabalhar dentro de um. Como é que vai? Aí é outra história. Eu concordo que eu não concordo com isso também, mas tô dizendo que eles conseguem. Tô falando da métrica de eles conseguem fazer 4 celulares em menos tempo do que outra faz um. Então talvez é só o isso. Robson tá falando que não é uma métrica que nós devemos olhar, não é uma métrica ética, vamos dizer assim. Eu falei desde o começo defendendo a tese que para mim produtividade ela é individual, ela é personalizada. Eu não consigo imaginar com exceções, de repente, de enquadramentos de produção de empresa, taraná, com objetivo e com métricas bem determinadas, eu não consigo identificar padrão. Tipo assim, o teu padrão é diferente do meu, que é diferente do Ramon, diferente do Rafa e de quem está ouvindo a gente. Uhum. Entendeu? Eu vou pegar um exemplo bíblico, Jesus. Jesus veio sobre a terra e ele construiu um discipulado. Ele chamou 12 discípulos e andou com esses 12 discípulos pelo período de 3 anos para depois se entregar na cruz, que era o objetivo final, dele. Mas lá em João ele fala que nós faríamos obras como ele fez, ele nos deu uma missão também de discipular, de fazer novos discípulos. Tipo assim, a pergunta é, será que a gente consegue ser mais produtivo do que Jesus? Tipo assim, de gerar mais discípulos. Tem mais gente debaixo da gente, num período muito mais longo, de repente, do que ele teve. Agora, a transformação que Jesus fez com os 12 em 3 anos, ninguém vai conseguir essa transformação, que foi o final. Então, por isso que para mim, produtividade tem muito mais a ver com transformação do que fazer. Tu tá entendendo? A transformação que Jesus gerou na humanidade em 3 anos com 12, não vai ser agora do cara que tem uma igreja com 10 mil em 20 anos. Sim. A transformação. Então eu vejo muito produtividade. Tem que ser sustentável. Isso, a produtividade ela tem a ver com tipo assim, por isso que eu comecei falando a respeito. É uma atividade que produz algo que tem a ver com você, com o prazer da tua vida, com o propósito da tua vida. Não é fazer por fazer. Então, Robson, eu vou te perguntar em cima da sua ideia para tu mesmo responder a galera que esse ponto é bem massa. A pessoa, então, ela deveria se questionar se as tarefas que ela está fazendo hoje, os compromissos que ela está fazendo, estão levando ela, tem qualidade, tem valor para aquilo que ela se propõe a viver, o seu propósito, o seu chamado. Então, eu acho que está levando para esse ponto. Então, tu levou para o lado da empresa e para o lado de Jesus, mas vamos pegar para o nível pessoal das tarefas diárias da pessoa. Rotina. A pessoa deveria, então, um dos caminhos seria, né, ser crítico com relação a todos os compromissos que batem na porta dela, as tarefas, a ponto de ela saber assim, essa tarefa aqui, ela não, de acordo com a minha visão de mundo, a ética minha, da minha vida, ela não tem muito a ver, então por que eu estou fazendo? Tu acha que esses questionamentos são importantes para a pessoa fazer? Cara, totalmente, sabe, totalmente. Hoje o que eu vejo, a nossa geração não tem filtro, né? As pessoas leem, assistem e trazem para suas vidas sem filtro nenhum. E esse filtro se chama propósito, esse filtro se chama princípio, esse filtro se chama valores. Entende? As pessoas não têm, elas simplesmente compram o pacote e aplicam na sua vida. Agora, quando você tem isso, pergunta para mim, cara, eu já li livro de Tony Robbins, acho ele um cara fantástico, ele tem uma história muito massa, conheço muito coach assim massa, pessoas que fazem desenvolvimento pessoal, que tem teoria legal. Mas eu nunca tomei banho gelado de manhã, eu nunca botei relógio para despertar 4 horas, porque não cabe para mim. Tu tá entendendo? Eu tenho uma atividade diária, que aí eu peguei daquele livro dele, Gigante, né? Por exemplo, Desperte Seu Gigante Interior. Muita dica legal. Filtro. Eu trouxe o filtro da minha vida, do meu propósito, e eu consegui produzir coisas incríveis, sem tomar banho gelado, sem acordar à madrugada, sem fazer uma série de coisas que ele fala, mas fazendo um monte de coisa que ele fala que bate comigo.
Só que hoje as pessoas leem um livro, Tem que assistem ler alguma com coisa. crítica, então, Isso. pra E não tem essa visão filtrada, entende? Que é a meditação. Tipo assim, pô, eu li o que o cara tá vendo, pô, bateu comigo? Não, não bateu. Mas eu me torno produtivo. Sim. Mesmo não aplicando algumas táticas dele. Porque quando eu vejo um cara produtivo, eu penso assim, eu tenho que fazer tudo que ele faz. Errou. Porque nós somos seres diferentes. Nós queremos chegar no futuro diferente. O Thiago quer chegar em 100 milhões de reais. Eu não quero. Eu quero chegar em 100 mil pessoas alcançadas pelo Evangelho. E aí, como é que eu vou pegar o padrão do Thiago e trazer para minha vida? Tu tá entendendo? Então é por isso que eu não acredito num pacote de produtividade. Eu acredito realmente em transformação. Para mim, produtividade é o que você transforma com aquilo que Então você faz. é uma transformação a mais, é a intensidade na transformação, porque você quer alcançar mais pessoas, né? Por exemplo, com o evangelho, você quer fazer mais e até em menos tempo. Porque você quer conseguir esse número o quanto antes, de uma maneira sustentável e com qualidade, sem comprometer isso. Desperdiçar tempo, eu acho. Exatamente, a gente não quer sentir. Eu não posso desperdiçar. Eu não quero desperdiçar meu tempo em uma reunião que eu não precisava estar. Eu não quero desperdiçar meu tempo em coisas que... Porque assim, um tempo que eu tô numa reunião, eu poderia estar com a minha esposa. Um tempo que eu tô numa reunião, eu poderia estar em momento de lazer, descansando, poderia fazer exercício, cuidar da minha saúde, cara, orando, meditando. Então, é isso. A gente... Óbvio que eu não vou... Pô, cara, eu tô sendo produtivo aqui nesse tempo, eu não preciso ser aquela pessoa que fica o tempo inteiro, nossa, agora eu tenho que ficar... Não, cara, eu sou um cara que eu vivo o presente aqui, tranquilo, entendeu? Mas na hora que eu sento para trabalhar, eu tenho que ser produtivo. Essa é a minha visão. Eu quero fazer mais com menos, eu quero impactar mais o pessoal, eu quero fazer com que a minha mensagem chegue a mais pessoas em menos tempo. Eu não quero... É tipo assim, aquele cara que quer curtir a vida só depois quando tiver aposentado. Eu quero curtir a minha vida agora, quanto antes, melhor, fazer mais. Então essa é a minha visão de fazer mais. Como é que eu faço mais com a minha esposa, por exemplo, no relacionamento? Eu fazer mais em menos tempo é tipo assim, pô, o tempo que eu tenho livre com ela é curtir esse momento mesmo. É viajar, é sair. Pô, eu tenho 2 semanas de férias, vamos pegar, de folga. Pô, vou aproveitar o máximo desse tempo. Isso é fazer mais com menos tempo, entende? Então, é viver a vida intensamente, sabe? Isso pra mim é produtividade também, envolve isso. Momento de lazer, eu vou descansar intensamente, cara. Limpar minha mente, vou curtir um filme, na hora de fazer um momento de trabalho, eu vou fazer o máximo em menos tempo sem comprometer a qualidade. Uma coisa que... Não quero perder tempo, cara. Voltando assim ao desfrutar as boas coisas da vida, né? Porque eu tenho assim, uma ideia de que as boas coisas da vida são as de graça, né? São as que Deus criou. Por exemplo, agora o homem inventou o refrigerante, o suco, o chá e tal, e Deus inventou a água, sabe? Eu acho que tudo se compara a isso. Tudo que Deus criou foi melhor, né? Então, um beijo na bochecha da minha filha, um abraço na avó que está aqui, né? Morando aqui, ó. A gente cumprimenta ela pouco, ela tem 90 e tantos anos. Um almoço em família que a gente tem toda segunda-feira aqui em casa. E outra coisa que a gente perdeu muito, que a gente até considera muitas vezes anticristão e não é, que é o próprio hábito de tu parar e refletir nas coisas, sabe? Como o Robson falou, tu lê um livro e assim, ó, cara, eu vou refletir, cara, eu vou filosofar um pouco. Mas para quê? Para eu falar para alguém? Não, eu vou porque é a vontade de Deus também que eu desenvolva o meu pensamento, que eu alimente a minha alma do que Deus vai falar comigo, ou que eu pare, por exemplo, para observar a natureza, cara. Por isso, assim, hoje se fala muito sobre gosto não se discute, né? Isso é um pensamento pós-moderno, porque isso significa o quê? Que a beleza é relativa. O que é belo para ti não. Ela é relativa a certo ponto. Mas se a gente cresce que a beleza não fosse absoluta, nós não creríamos em Deus. Porque Deus criou um padrão de beleza, né? Não é possível que você vai, por exemplo, numa paisagem linda no mundo e diga assim, não, vai ter alguém na face da terra que vai achar isso aqui horrível. Não, nós perdemos a capacidade de admirar as coisas belas que Deus fez, né? De ver um sol nascer e tomando um café, todo mundo tem uma janela, todo mundo... Não, a primeira coisa que quando tu acorda é o seguinte, hoje eu tenho que fazer isso no condição extrema, hoje eu tenho que fazer aquilo, hoje eu tenho que fazer aquilo, por mais que não, a gente tá com a esposa... Pensamentos negativos? A gente vai tirar férias, cara. Olha só, até eu e a Amanda estavam conversando esses dias, nas próximas férias que nós vamos fazer isso com o Thiago, com o Rob, com todo mundo. Nós vamos pegar olha só, é quase impossível. O celular. Né? Nós vamos pegar uma caixa e nós vamos ficar 2 semanas sem celular. Sabe o que acontece? Nós não conseguimos. Cara, nós não conseguimos. Eu vou propor isso para vocês no verão, né? Se a gente for ficar algum final de semana. Eu sou Sabe por quê? Porque assim, parece que tu tá perdendo alguma coisa grandiosa que tá acontecendo no mundo, sendo que as principais coisas da tua vida estão ali do teu lado.
Então a gente está perdendo essa capacidade com essa aura de produtividade pela produtividade, sabe? Então eu não era assim, de 10 anos para cá, quando era na Blue, na minha ideia era só assim, realmente, cara, a vida é curta, eu tenho que faturar enquanto eu posso, né? O dinheiro, o caixa tem que trabalhar, mas depois quando você vai vendo assim, e não é só a velhice não, porque tem gente que com 60 anos e o cara tá com a mesma ideia. A palavra de Deus, ela vai mudando, ela vai moldando, dizendo assim, opa, não cai nessa, porque esse é o sistema do mundo, é assim que funciona no mundo. Por isso que Jesus vai dizer, cara, Jesus é Jesus, né? 2000 anos atrás ele já falou, não fique ansioso. Ele falou há 2000 anos atrás isso, cara. Como é que ele sabia? Porque ele vivia numa sociedade não tão ansiosa. Hoje nós somos o ser humano não muda. Jesus já estava antevendo, cara, toda essa ansiedade que a gente ia viver de produzir. E aí é a famosa frase, né? Vamos pegar o paradoxo. Você pode fazer mais fazendo menos, né? Esse é até um dos valores da Rede Eleve, da nossa igreja. O que é? Não é fazendo mais, fazendo menos, porque você, quanto mais preguiçoso está fazendo mais. Não, é fazendo o certo. É fazendo o que tem que ser feito. E aí o que é o fazer o certo? Aí é uma busca, uma jornada de descobrir o seu propósito. E uma última dica, né, que eu quero deixar é que é o seguinte, isso nada impede de você estudar produtividade, de estudar um livro, de tu aprender com ótimo, pessoas que sabem organizar. Né? Não, isso é como o C.S. Lewis falou o seguinte, cara, o C.S. Lewis falou uma frase muito interessante, eu postei no meu story essa semana, eu ria sozinho, que é o seguinte, quando Cristo mandou alimentar os pobres, ele não deu um curso de culinária. Isso quer dizer o seguinte, quando você quer aprender a cozinhar, você busca um cozinheiro, não um cristão. Quer dizer que quando você quer aprender sobre produtividade, não vai procurar um pastor, vai procurar alguém da área da produtividade. Tem que saber separar. Então eu vou aprender com o cara da produtividade, tem aquele cara da tríade lá, como é que é? O Christian Barbosa, né? Christian Barbosa. Eu vou aprender com ele, agora eu quero aprender sobre finanças. Gustavo Cerbasi. Tem aí no Brasil, Roberto Navarro, sei lá, vou aprender com ele só porque o que acontece é que tu não pode pegar todo o pacote e moldar a tua vida como se fosse uma. Até porque cada um fala diferente realidade. Uma coisa e vai se adaptar ao todo. Então, essa é a minha tônica desse podcast, é fazer a pessoa assim, ó, questione, sabe? Questione a sua vida, o que você faz, para ver se você não está deixando passar coisas importantes e está cheio de tarefinha, de reunião e pensa que isso aí, ó, eu sou produtivo que a minha agenda é cheia. Olha só meu Google Agenda, ó, tá lotado, tudo colorido. Ó. Tem gente que tem orgulho de mostrar isso, sabe? O meu assim, eu procuro a minha dica, cara, até para finalizar essa questão, acho que é interessante, até o título para esse podcast deve ser o que não te contaram sobre produtividade. Vai ficar diferente. Diferente de tudo, né? Né? Mas para mim foi o seguinte, eu comecei a perceber ao longo da minha rotina diária tudo aquilo que não era produtivo para mim. E uma das coisas era o celular, realmente. Por exemplo, o celular nunca teve notificação. Eu não fico olhando a notificação do meu celular. Só que eu também gastava muito tempo no celular. Vendo Twitter, vendo Instagram. E tem uma coisa que eu fazia no celular, por exemplo, que sabe quando você faz um stories, né? Você faz o stories e tal, daqui a pouco você olha lá quantas pessoas viram. Daqui a pouco você volta de novo. E aí eu tipo assim, cara, eu não preciso ver isso. Eu perco 5 minutos que seja do meu dia, 10 minutos, vendo uma coisa que não vai mudar a minha vida. Então eu tô me policiando a duas coisas, né? Primeiro, quando eu posto um stories, né? Eu vejo ali, ficou certinho e tal, eu não fico... Isso não é nem métrica não vejo a métrica. É a própria vaidade. Verdade. Porque você posta um stories agora. E num dia inteiro você olha 20 mil vezes para ver quantas pessoas pegaram. E vai variar o mesmo número. Vai ser tipo assim, pouquinho mais, pouquinho menos. E não vai interferir na tua vida. E o segundo é realmente economizar em acompanhar a vida alheia, né? É tipo assim, você gasta muito tempo cuidando da vida dos outros, cara. O tempo inteiro. Se você olhar assim, cara... Pega o seu dia, vamos dividir aí em 10 horas, das 8 às 8 da 12, enfim, vamos pegar 14 horas aí que você tá aí ativo e tal. Dessas 7 horas você vai conversar com alguém, você conversa sobre outras pessoas. Você vai na internet, você vê notícias de outras pessoas, Instagram de outras pessoas. Você vai falar, reunião é sobre o problema dos outros. O tempo inteiro você tá vivendo a vida dos outros, não tá cuidando da tua própria vida. E não está sendo produtivo naquilo que é a sua missão de vida, que você tem que fazer. Gerar resultado. Pô, esse é o momento que eu tenho que ajudar alguém. Então é o momento que eu vou desligar de tudo, não vou olhar o celular e vou cuidar de alguém. Esse é o momento de eu cuidar da minha esposa, de eu fazer... Ao invés de ficar olhando métricas e 10, 15 minutos, eu vou tomar 15 minutos de um café a mais no dia. Isso muda o teu dia. Então, o que eu comecei a perceber? Porque eu acredito que não são grandes mudanças que realmente mudam o rumo da nossa vida. Eu acredito que são pequenas mudanças diárias. Ou seja, mude
pequenas atitudes diariamente. Então, por exemplo, eu não sou um cara que, antes eu não conseguia fazer exercício e tal. Cara, todo dia eu vou lá, eu caminho um pouco, dou uma corrida, tô começando a voltar a fazer exercício, né? Eu tinha parado por causa da pandemia um pouco de sair, agora eu voltei. Então, é assim, ao invés de eu ficar olhando métricas, ao invés de eu ficar ficando mais tempo no Instagram, enfim, eu comecei a olhar, cara, o que isso está me ajudando, está me tornando mais eficiente, e isso está contribuindo com o meu propósito, meu futuro. Se a resposta é não, eu tô meio que deixando de lado. Claro que eu tenho que olhar métricas, eu olho, mas assim, tipo, eu paro um dia da semana, eu olho rapidinho ali, e aí eu foco naquilo que é importante, na saúde, né? Então eu tô gastando mais tempo com a minha esposa, lazer, na saúde. Cara, eu tô vivendo outra vida. Até uma dica, né? A gente não deu nenhuma dica de produtividade, enfim, mas foi mais para reflexão. A minha dica é, revise a sua rotina diária, anote tudo aquilo que não contribui com o seu crescimento, com a sua evolução ou com a evolução. Quando você contribui com alguém, você contribui com o seu crescimento, para deixar bem claro, não é só pensar no egoísmo, né? Pensar em si. Não. Mas é na questão, cara, como é que eu vou ser eficiente no meu tempo, no meu lazer? É parar de gastar a tua vida alheia, cara. Tipo assim, você tá gastando a sua vida. Tem uma frase do Vitor Damasio que é muito louco, que um dia ele botou e me fez refletir. Que ele botou um dia assim, ele bateu uma foto, ele tava viajando. E aí ele botou no grupo assim, cara, eu descobri que eu tenho uma doença terminal. E na hora eu gelei nesse, caraca, o cara tá com uma doença. Aí ele botou a doença, chama vida. Está diminuindo a cada segundo que passa. Ou seja, eu estou aproveitando ela. Ele tava fazendo uma viagem esquiando lá. Eu falei, caraca, e quando eu olhei aquilo, eu falei, eu tô aqui olhando o Instagram, tipo, o tempo inteiro olhando a vida dos outros, e eu poderia estar lá esquiando, poderia estar fazendo, né? Enfim, eu acredito muito nisso, que quando você... Esquiando ali no rincão, né? Esquiando não dá, esquiando, mas, enfim, a parada... Bom jardim. Bom jardim. Mas a parada é essa, cara, a minha sugestão é você mudar suas pequenas rotinas, as suas pequenas atitudes diárias, porque essas pequenas atitudes vão gerar as grandes mudanças do amanhã. Então, tipo assim, para de ver, isso aqui não faz sentido eu ficar olhando aqui essa métrica. Cara, não vê. Não vê. Não faz sentido eu ouvir essa notícia todo dia, ter esse costume de ler jornal todo dia. Cara, não vê. Isso é 5, 10 minutos que vale muito do seu dia se você gastar esse 10 minutos com a sua família, esse 10 minutos na sua saúde, Aí depois o cara vem com aquela famosa frase, quer? Não tenho tempo. Não tenho tempo para fazer exercício, não tenho tempo para fazer isso. E na verdade ele tem, só que ele tá pegando o tempo dele jogando no lixo. Essa é a parada. Então, para mim, produtividade é não jogar o teu tempo no lixo e fazer algo aí com o seu tempo, algo de útil, realmente produzir, impactar, cara, e deixar o seu legado, cumprir o seu propósito. É isso. Beleza. Só uma dica. Você que tem dificuldade de se controlar, né, de ter o domínio próprio com relação ao celular, principalmente ao WhatsApp, ao Instagram, TikTok, enfim, qualquer rede social, delimite 2 horários no dia para você fazer isso. 1 ou 2 ou 3, veja qual é a tua necessidade, porque eu sei que pouca gente que vive em cima do Instagram vive financeiramente o Instagram, sabe, né? O WhatsApp é a mesma coisa. Então eu tenho familiares que vivem no WhatsApp, mas eu sei que eles não ganham dinheiro com o WhatsApp. Não é o trabalho deles. E eles também não estão descansando a cabeça entrando no WhatsApp, é só para se incomodar mesmo. Então assim, o que eu fiz que eu apliquei na minha vida, cabe você testar e experimentar aí. Que é o seguinte, eu olho o meu WhatsApp a meio-dia só, 11h50, meio-dia, e respondo todo mundo, tá? E aí eu vou entrar mais lá pro final do dia. Até você Ramon, te mandei uma mensagem 8 da manhã e eu não respondi. Porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Normalmente eu estou fazendo meu devocional, ou eu vou fazer algo com a minha esposa, vou tomar um café com ela, ou eu vou estudar, é o momento que eu tiro para estudar, a parte da manhã. Eu acho que o Robson também, pelo que ele já falou, é algo que ele também se dedica mais à oração, a buscar Deus, e é mais importante isso do que qualquer outra coisa que possa acontecer, tá? A prioridade é essa. E aí, uma coisa que eu aprendi, eu delimito horários, até quando eu respondo as minhas caixinhas do Instagram, o pessoal pensa que eu passo o dia inteiro. Não, normalmente eu vou lá, respondo 10, 15, daqui 4 horas vou lá e respondo mais 10, 15. Parece que eu respondi tudo assim o dia inteiro, mas não. Eu respondo muito rápido porque eu não quero viver em cima daquilo. Uma coisa que não pode acontecer é o teu Instagram, o teu WhatsApp virar bate-papo, que tu fica o dia inteiro. Aí tu, olá. Aí tu não vive. Olá, daí tu, oi, bom dia. Aí a outra pessoa, daqui 1 hora tu entra de novo pra ver... E aí, tá tudo bem por aí? Aí tu nunca deixa mensagem com olá, bom dia. Cara, não. Tanto é que no Instagram, desculpa se você fez isso, eu não respondo. A pergunta aí. Eu não respondo esse tipo de mensagem. Oi, não respondo, eu não tenho, porque isso já não leva a lugar nenhum, tá? Então, faça isso. Tenta usar só limitadamente
30 minutos de manhã e 30 minutos... 1 hora, Ramon? Pois é, você fica 3, 4 e não percebe. Depois eu quero olhar o tempo médio do Ramon pra comparar com o meu aqui, do Ró, pra ver quem tá Não, tá o meu ganhando. é bastante. Ultimamente eu trabalhei até precisando de lançamento. Mas, peraí. Por causa do lançamento da Altitude, gente. Epa, pessoal. Vendeu o peixe. O jabá. Deixa eu pagar pra mim aí. Surgiu a oportunidade. Isso aí depois eles cortam. Não coloca logo na tela, não coloca nada aqui. Deixa eu encerrar minha parte aqui. Mas só deixa eu perguntar um negócio pro Ramon. Eu dei uma dica pro Ramon um dia que serve pra todo mundo. Usasse aquela dica no WhatsApp, isso aí vai mudar a sua vida, tá? No iPhone, acho que também tem pra quem tem Android, você tem a opção de só ligarem pra você quem tá nos seus contatos. Nossa! Cara, isso foi a glória. Isso resolveu a minha vida. Ligação. Tipo assim, ninguém pode ligar pra ti. Calma. Olha aí. Isso aqui, ó, é empresa Galera, de telemarketing. Só essa dica vai mudar a sua vida. Ele não toca o celular. Tipo assim, só quem o Ramon adicionou... Essa é a melhor dica do programa inteiro. Por que a gente não falou só isso aí? Cara, meu Deus, pra que ficar falando coisa? Aqui, cara, ó. Olha aqui, ó. Olha aí as ligações. Essa aí é a melhor dica, não precisa nem bloquear. Não, essa dica. Eu fico lá bloqueando. Não precisa bloquear, é só tu botar assim, ó. Só pode ligar quem eu tenho adicionado. Tem uma opção ali no iPhone. A opção, então faz isso, o telefone toca mais, isso terminando é bom. aqui, eu já vou fazer isso. Eu acho que valeu o episódio por causa dessa. Não, só essa dica mudou a minha vida, cara. Mudou a tua vida também, não? Mudou. Nossa, cara, mudou. E vai mudar a minha vida hoje. Aí, Vivo, Net... Não, e outra coisa... Caixa, ó... Aí, eu recebia, continue pelo menos, tentando. Eu recebia uma que é direta. Outra dica aí, ó. Uma que eu recebia direto é o caixa postal. O voice e-mail ali, mensagem, cara. Sempre tem uma caixa postal. Cara, é só ligar lá pra Vivo, né? O meu é Vivo, o jabá aqui da Vivo, mas enfim. E falar assim, ó, eu quero desativar a caixa postal. Pronto, você nunca mais vai receber na vida nenhuma mensagem em caixa postal, então... Eu nem entro. Realmente não tem... Não, mas eu também não entro, mas todo dia tem, tipo assim... Tem aviso. Aparece. Um SMS, né? Aparece. Vai lá, Rob, contigo. Não, assim, ó, pra mim, pra fechar aqui, né? Eu mudei a minha vida quando eu percebi isso. Tá mais calminho agora, hein? Não, eu tô calmo. Foi um episódio quente, hein? Foi um episódio nem sempre... Ele começou brabo e tá terminando... Tá não, bom, mas eu tô calmo e batendo na mesma tecla, né? Só eu gosto de contra o Thiago. Bate. Mas assim, ó, eu mudei a minha vida muito, cara, quando eu parei de me comparar e quando eu parei principalmente né, de querer fazer mais e comecei a fazer melhor. Então, tipo assim, se eu dou uma dica pra você hoje que tá vendo a gente, ouvindo, pare de tentar fazer mais e tente fazer melhor. Boa. Né? Então, tipo assim, essa coisa de tentar fazer melhor. Como é que eu faço isso para fazer melhor? Por exemplo, hoje, eu até brinco às vezes que eu não gosto muito de ganhar livro. Por quê? Porque eu coloco para mim, por exemplo, a leitura que eu quero para dentro do mês. E não importa quem vier e falar alguma coisa, eu vou ler aquilo e pronto. Porque eu quero me dedicar a ter aquele conhecimento. Porque eu quero me tornar produtivo dentro daquele mês, dentro daquela linha. Então, eu certo o que eu quero dentro do meu propósito, dentro do mês que eu estou desenvolvendo, o tipo de leitura que eu quero. Eu quero, por exemplo, ter alguns encontros intencionais. Sejam empresários, sejam, sei lá, líderes de igreja, alguma coisa, amigos. Então eu coloco ali, ó, preciso me encontrar com esse cara em 15 dias, 20 dias, tananã. Então, se alguém ligar e quiser uma reunião, um contato comigo que não está dentro dessa linha, cara, eu vou postergar para depois desse período. Por quê? Porque dentro desse período eu preciso desenvolver isso dentro da minha vida, porque eu estou buscando uma transformação, tanto para mim quanto para as pessoas que estão ao meu redor. Então, quando eu descobri que não era fazer mais, era fazer melhor, eu tive mais condição de estar com os meus filhos, não tenho mais tanta reunião, sabe? Eu tenho tempo em casa com a minha esposa, com as crianças, consigo, por exemplo, todas as manhãs não ter nenhuma reunião, faço meu devocional. Isso é libertador, hein? Faço meu devocional, vou para academia, sabe? Então, tipo assim, mas se você não tem um propósito claro, você vai estar achando que você vai estar devendo. Por quê? Porque eu tô correndo na rua e aí tem gente passando, trabalhando, tem um entregador fazendo isso, tem o cara passando e eu vou pensar assim, caramba, velho, eu era para estar fazendo isso. Tu tá entendendo? Porque tu não tem não sabe, tu tá te comparando com aquilo. Sim. Então, quando tu tem um propósito bem definido, muito bem alinhado, e tu sabe para onde tu tá correndo, tu tá buscando fazer melhor. Porque se fosse para fazer mais, meramente fazer mais, eu tinha que estar correndo junto com os caras. Entendeu? E a hora que eles estivessem dormindo, eu continuaria fazendo. Se fosse simplesmente, meramente por fazer mais. Então, quando eu entendi que era fazer melhor, cara, cai comparação, cai, sabe, palco e bastidor, cai tudo. E você corre atrás do teu propósito. Então, eu acho que um alinhamento para mim é esse, tá? E você organiza aquilo que te dá prazer, meu irmão. Então, se eu tenho prazer com a minha casa, com a minha família, com o tipo de leitura que hoje eu tenho, cara, tá tudo organizadinho.
Tá o meu livro lá organizado, um marcadorzinho no meio, os dias que eu saio com meus filhos e assim por diante. Então eu acho assim, para você, tem o do propósito, que eu acho que já... Tem. Não sei se for Podcast de propósito, de comparação, tá no ar para você ouvir. Então aí, assim, ouve lá, podcast. descobre o teu propósito, alinha, sabe, a tua vida para ele. Cara, você vai fazer menos, só que você vai fazer melhor. É isso aí, galera. Então... Cara, que podcast incrível. Eu aprendi muito nesse podcast aqui. Espero que tenha contribuído muito com você. A partir de agora, tá na hora de não fazer mais, e sim fazer melhor. Então é isso aí. Se você curtiu esse podcast, dê um like no botão aqui embaixo. Aí pode seguir nas redes sociais. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Obrigado por ouvir mais um episódio do podcast Manual da Vida e, por favor, compartilhe esse episódio com alguém, pois juntos podemos transformar mais vidas. Valeu e até a próxima!